Olá, pessoal que está aqui com a gente em mais um vídeo do Pátio 76, esse espaço de inovação sensacional da Associação Comercial de São Paulo. E hoje, mais uma vez aqui para a gente lançar esse mês de grande força, grande peso, mês das mulheres, né? Eu tô aqui com a Janaíne, ela que é essa mulher maravilhosa, é empreendedora, startupeira. Ela vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória e ela conheceu a gente porque ela veio participar com a startup dela do ACBoost, que é o programa de impulsionamento de startups daqui do Pátio 76, onde a gente tenta trabalhar startup de todos os lados. A gente vai falar até um pouquinho disso, né? A gente pode falar um pouquinho, gente? Com certeza. Então, legal. E aí, ela, através do programa, conheceu a gente e foi um presente pra gente ter ela aqui com a gente. E aí eu queria, Jani, saber quem é a Janaíne? Obrigada, Bárbara. Obrigada por tantos elogios, né? Vindo da Bárbara, que é ela que é a mulher incrível e o maior prazer de eu estar perto dela e de tantas outras mulheres incríveis que tem aqui no pátio. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu sou Janaíne, falando não só da Hoff, né, da qual eu sou CEO, da Hoff Analytics, mas falando um pouquinho antes da Janaíne. Eu comecei nessa vida não de startup mas sim de trabalho com 14 anos. Sou uma pessoa muito estudiosa, para você ter uma ideia. Minha família é humilde e eu costumo contar isso porque o que acontecia, né? Minha mãe levava eu para fazer faxina com ela e eu me escondia dela para ficar lendo os livros das patroas, porque eu adorava ler e na época eu não tinha livros. E aí, sempre realmente gostando muito de estudos, com 15 anos eu consegui ganhar uma bolsa num colégio muito bom, né? Que eles me davam até o uniforme. E aí realmente me dediquei. E aí sempre, desde os 14 anos, eu acabei associando ensino médio de manhã, trabalho à tarde e à noite eu fazia o curso técnico. Então, modéstia à parte, eu realmente gosto de estudar. Com esse trabalho, eu conto isso, eu acho que até para poder motivar, né? Porque independente das opções, se a gente corre atrás, a gente consegue, né, ter aí algumas oportunidades. Ambição, né? Eu acho que uma coisa é a pessoa ser gananciosa. Isso é até um veneno. Agora, ser ambiciosa é um motor de tudo, né? Se você tem ambição, você tem energia para buscar sempre ter algo melhor, fazer melhor, crescer, evoluir, né? Com certeza. Como posso dizer? É o conceito perfeito, concordo aí totalmente. Bom, com isso eu também comecei a trabalhar com 14 anos numa administradora de condomínio. Para vocês terem uma ideia, com 19 anos eu já tinha conquistado o cargo de coordenadora, né? E aí começa um grande aprendizado que eu tive na minha vida, né? E aí veio toda a minha admiração também, né? Porque eu fico pensando, com 14 anos, o que eu fazia, com 19 anos eu falo, ai meu Deus, prazer ter você do meu lado, viu, gente? Não, imagina, tô só aprendendo. E veio muito aprendizado, né? Principalmente aí dos 19 até os 29, quando eu assumi a Hoff, né? Tô só aprendendo ainda, mas eu acho que cada fase é importante, né? Um amadurecimento. E o que eu acho mais legal, e aí você até finalizou com um gatilho perfeito, assim, pra eu morder, você falou que foi quando você assumiu a Hoff. E eu acho que exatamente naquele momento que você assumiu a Hoff, sem querer, foi um momento que as nossas histórias cruzaram aqui com o pátio, né? Conta um pouquinho pra gente, como que foi isso? Como que foi você encontrar o pátio, o ACBoost? Por que você decidiu que fazia sentido pra você, para vocês, né, da Hoff? Mas até antes, explica um pouquinho pro pessoal entender o que é a Hoff e pode falar assim, pode soltar o verbo, porque eu sei que vocês têm prêmio pra caramba, pode contar pra mim tudo que vocês têm, porque vale a pena, porque é uma empresa sensacional. Então, quando a gente pode exaltá-los, por que não, né? Maravilha. Bom, começando pela Hoff, né? A Hoff, ela é uma Construtech, né? O nosso foco... sem ser pitch, mas falando um pouquinho, o nosso foco é realmente entregar inteligência de dados para o mercado da construção. Então, de uma forma muito prática, o que todo mundo sabe, nenhuma obra nasce da noite para o dia. E a Hoff trabalha nisso, né? Ou seja, nós mapeamos obras desde a fase de projeto, de análise de viabilidade, entre outros momentos, para poder entregar essa inteligência para a indústria da construção. E não só para indústrias, para a construtora, para o mercado da construção de forma geral. Então, de uma forma muito prática, para uma indústria, por exemplo, é muito importante
cliente saber que vai acontecer uma obra, para quê? Para que ela já tenha ideia de qual a metragem, qual é o engenheiro responsável, onde vai acontecer essa obra, quem é esse cliente, para que ela possa falar o seguinte: poxa, deixa eu fazer já um contato, por exemplo, para oferecer o meu produto e conseguir já, por exemplo, especificar a minha obra. Então, ele já consegue ter uma noção muito mais estratégica de abordar possíveis clientes, como abordar, quando abordar, né? Eu conheci a ferramenta, eu sou suspeita, viu? É realmente muito boa. Mas é exatamente isso, é dar uma vantagem competitiva e é realmente trabalhar os dados, porque são dados públicos, mas eu acho que a maior barreira de entrada, a maior barreira, né, a dificuldade que a Hoff enfrentou foi poder traduzir diversas fontes de dados, né, em uma única, né, um único data lake aí incrível de dados para que a indústria saiba onde vai acontecer a obra, para que uma construtora saiba qual está sendo a movimentação, e a ideia ainda é que a gente expanda isso para poder ter cidades mais inteligentes, né? Por que focar lançamentos numa única região, né? E aí ela tem muita coisa. Aonde? No pátio. Exato. Na verdade, a história com o pátio é incrível. Vou resumir para a gente não ficar aqui por muito tempo, mas eu assumi aí essa cadeira de CEO da Hoff. Porém, zero, eu até imaginava que eu tinha experiência, mas startup é um mundo totalmente diferente, né? Então, por exemplo, na minha até então, minha carreira profissional, para minha empresa, você tinha que fazer uma previsão orçamentária, o que ia entrar você tinha que gastar menos do que aquilo, tinha que te dar resultado, lucro, coisas básicas. Comecei no primeiro contato de startup, comecei a visualizar, não, planejamento financeiro, primeiro ano negativo, segundo ano negativo, terceiro ano negativo, lucro só vai ter no quarto e no quinto ano. Falei, nossa, o que é isso? Fora os milhões de termos, né? Isso que você veio, né, de uma herança de carreira totalmente tradicional, né? Na hora que você Exato. esbarra num modelo... Não, foi uma mega diferença de cultura, né? De tudo, um choque né? cultural. Foi um choque cultural. De business. Exato. E aí, na ocasião, eu falei assim, poxa, que termo é esse? Como assim? Eu vou fazer um planejamento orçamentário onde o meu primeiro ano vai ser negativo e etc. E muitas dúvidas, né? E aí comecei a falar assim, poxa, eu preciso passar por um processo de aceleração, eu preciso conhecer, preciso ter acesso a mentores, eu preciso ter opiniões e entender o que é esse mundo, né? E aí, na primeira pesquisa, eu já tive a sorte, né, maravilhosa de obviamente que eu vi vários hubs, né, mas eu me identifiquei muito com o pátio, né? Falei, bom, vamos tentar, né? Já me conquistou até pelo processo de seleção, né? Porque alguns são umas perguntinhas ali que é um formulário básico, né? O pátio não, você tinha etapas, né? Eu lembro que eu acho que era umas 7 ou 9 etapas. Porque a gente, vamos combinar, é etapa pra caramba, eu sei bem, viu? É suado, eu sei que é suado, mas no final das contas tem um porquê, né? Você conseguiu entender e até depois que você passou pelo check-up, como que foi a sua experiência, né? Bom, e aí, na verdade, começou já... Eu comecei a aprender muito com o pátio antes de começar, de fato, as mentorias em impulsionamento, porque aí eu recebi... A gente passou nessa etapa, bacana, estamos dentro. Recebemos um super manual que eu coloco agora embaixo do braço, que tinha não só todos os termos que eu precisava, mas tinha definição, como calcular, como ver tudo, ou seja, um mega detalhe de tudo, né? Então, foi incrível para que depois a gente passou daí por um processo de direcionamento e aí nós tivemos um diagnóstico de vocês, né? Indicando qual era a melhor trilha. E aquela trilha se casou totalmente, porque era exatamente a dor que nós sabíamos que tínhamos, mas nós não tínhamos ainda mapeado, a gente não tinha parado para estudar. Quem não conhece ainda direito o Aceboost, eu acho que é super legal vocês darem uma olhada nos nossos outros vídeos, nas nossas redes, nos nossos conteúdos, até no nosso site, visita nosso site, dá uma olhadinha por lá. E esse ano tá para acontecer agora, em 2023, a gente tem a nova edição, né, do Aceboost que vai vir. E aí a gente explica bem detalhadinho lá eu explico o que é o check-up, né? A gente tenta sempre olhar para essas startups, mas buscar o que elas realmente precisam. Mas aí, Jane, o que eu acho muito importante a gente ressaltar nessa jornada sua é que é sensacional ver você aqui do meu lado falando com tanta propriedade de tanta coisa. E aí quando você fala, né, o tanto que você conquistou, que hoje você tem essa desenvoltura toda, né, que você cresceu, que você aprendeu, que você correu atrás, às vezes a gente deixa de lembrar tudo aquilo que a gente precisou abrir mão, né, as dificuldades que é ser uma mulher, começar a empreender. Às vezes as pessoas veem a gente como uma menininha inocente, né? Então, mulheres jovens empreendendo, né? Mulheres jovens não só necessariamente empreendendo, mas no mercado, quando você começou tão jovem, 14 anos, né? Exato. Conta pra mim um pouquinho de como foi essa jornada, como que você conseguiu construir esse aprendizado como mulher mesmo, para chegar hoje, né? E ser algo tão natural, assim, de se lidar.
Bom, eu vejo que com 14 anos até então estava fazendo trabalhos internos, mas especialmente com 19 anos eu era coordenadora e aí numa administradora de condomínios uma coordenadora faz a implantação, ou seja, contato direto com os grandes empreendedores, etc. Já tive situação, né? Ainda bem que foram mínimas, mas pegando nesse tema de eu receber alguém e a pessoa fala assim, poxa, eu gostaria de falar com o seu pai, mas peraí, não é meu pai, eu não estou aqui por um cargo de ser, de herança, nada disso, é por mérito, é por trabalho, né? Então acho que isso foi algo realmente marcante nisso tudo. Foi tudo muito bom, né? Tive um aprendizado incrível, eu acho que o principal é ter jogo de cintura nas relações, né? É também ter empatia, respeitar as pessoas, então foram anos aí de muito aprendizado. Tô aprendendo ainda, tenho muita coisa para aprender, mas a gente tem que correr atrás. E aí eu acho que é uma coisa que até chega a indiferir se é porque é mulher ou porque é homem ou, enfim, né, qualquer coisa, mas porque é muito importante a gente aprender a se impor no momento certo, quando é necessário, né? E da forma mais correta, ética e empática também possível, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente, quando a gente é jovem, a gente não sabe lidar muito bem, e aí quando a gente começa uma carreira sem ter tido experiências antes, né, se torna até uma ansiedade. E aí, às vezes, a gente até olha para esses temas quase que com um preconceito do próprio tema, né? Exatamente. E tá tudo bem, assim, todo mundo vai passar por situações, mas o que importa, de fato, é como você vai tirar dali as interpretações do tipo, por que aquilo ocorreu? Então, como que eu posso reverter aquela situação da melhor forma, né? Como que eu posso me impor ali de uma forma concreta, coerente, né? Porque, na maioria das vezes, né, são coisas que aparecem, que são tão pequenininhas, mas que elas vêm de coisas muito grandes, né? Elas vêm de, tipo, heranças culturais que a gente tem, né? De épocas onde a mulher era uma coisa muito submissa e acho que a gente já tá em tempos que não é mais assim, né? A gente tem que ressaltar, né, a importância que somos todos iguais. Acho que esse é o ponto, Isso. né? Não somos melhores, somos iguais, né? Mas aí, destacando coisas positivas, né? Esse último ano também, aproveitando esse momento de falar de mulher, eu acho que é legal levantar essa bandeira. A Hoff ganhou o prêmio em 10º lugar de empreendedorismo feminino no Brasil do 100 Opens, então fico super feliz também de falar isso, de fazer parte disso, de estar aqui perto de vocês, para a gente poder ressaltar, né, essa importância e espero, na verdade, principalmente quando a gente fala de Hoff, né, uma startup de tecnologia para construção, onde a gente vê principalmente CEOs de outras startups normalmente homens, com grandes mulheres normalmente por trás, mas quem normalmente está ali levantando a bandeira da startup e representando é um homem. Então a gente precisa fortalecer isso. Com certeza. Essas apresentações. Eu entendo bastante quando você diz isso, né? Porque eu vim da área automotiva, né? Eu comecei, a minha primeira faculdade foi engenharia mecânica. E nem era tanto tempo atrás assim, sou jovem. Por favor, digam que eu sou jovem. Super jovem. Obrigada. E ainda assim, na época, quando eu comecei a engenharia mecânica, não tinha tanta, né, presença feminina ali, né? Professoras eu tinha muito pouco, também já começava logo dentro da sala de aula, as referências eram poucas, né? E hoje, você aqui, né, nesse seu posto, traçando essa sua história, eu vejo vocês saírem matérias, isso se tornam referências. Eu tenho certeza que você tem as suas referências, e aí eu acho que é um ponto legal pra gente arrematar aqui. A Alessandra é uma das minhas referências, aí, né? Não poderia ela deixar de falar sensacional, isso, né? A Alessandra, pra quem não conhece, precisa conhecer. Ela é a nossa diretora daqui do Pátio 76, ela é vice-presidente na Associação Comercial, ela é também diretora do Business Hub lá na FAAP. Ela é uma pessoa que está representando toda a parte de inovação também, de curadoria de startups para o Varejo 180, né? E, assim, ela já viu ela em ação, eu nem tenho o que falar, porque eu sou suspeita, assim, eu tenho a Alessandra como uma mentora de vida já, quase, muito mais do que uma chefe, do que, né, a pessoa com quem eu trabalho. Eu tenho uma admiração muito grande por ela, e é muito legal saber que você também tem. Com certeza. Né? E, então, pra gente fechar, Jane, o que você acha que você pode deixar de recado, talvez pra Janaína, lá de 14 anos? O que você diria pra ela agora, que você também acha que pode ser útil pra mulheres mais jovens hoje, que a gente tudo bem, a gente também não tem muito o que passar pela vida, né? Temos muito o que aprender, mas a gente aprendeu bastante coisa. O que você deixaria de recado para aquela pequena Janaína ali? Eu acho que pode ser até clichê, né? Mas é aquela situação. Não desista dos seus sonhos e corra atrás, né? Eu acho que, de uma forma muito prática, nada cai do céu, né? Não é sorte. É batalha, é correr atrás, é estudar. Eu acho que isso que é importante. Ação. Ação. Boa. Então,
bora agir, galera. Até a próxima. Obrigada, gente. Até mais.